told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Criatório Tertos. Hoje eu vou estar passando para vocês algumas informações sobre nossas poedeiras verde e azul. Muitos seguidores têm perguntado para a gente atualizar como é que está aí o desenvolvimento, como é que está a produção, como é que estão os ovos. Então a gente vai aproveitar hoje e fazer esse vídeo. Mas antes de iniciar, eu queria pedir que, se ainda não for inscrito, se inscreve no nosso canal, dá like nesse vídeo, comenta e compartilha. Então o primeiro ponto que eu vou destacar, um ponto positivo, é com relação ao desenvolvimento delas, o crescimento. Elas atingem o peso para estar próximas a iniciar a postura, mais ou menos na mesma semana que as outras, né? A Brau e a Tinted, que já são linhagens que a gente já tem conhecimento há bastante tempo, inclusive aqui já fazem 4 anos que a gente tem experiência criando elas, então elas se assemelham muito nesse aspecto. Elas se deram muito bem com a ração que a gente já utilizava nas outras, crescem bem, desenvolvem bem, e isso é um ponto positivo das linhagens. Outro ponto positivo que a gente pode destacar é com relação ao início da produção. Todas elas iniciaram antes das 18 semanas, inclusive até a azul, alguns dias antes da verde, né? A gente já tinha algumas das azuis em produção quando veio surgir o primeiro ovo verde. Ele demorou um pouco mais, mas mesmo assim com uma faixa etária de idade muito boa. Com 18 semanas praticamente todas já estavam produzindo. Com relação à quantidade de ovos também não há do que reclamar. Todas elas aí estão com aproximadamente 92, 93% desde que iniciaram, nunca baixou. Tanto a azul quanto o verde, elas têm um papel muito importante com relação à produção. A gente pode dizer que elas são muito boas, e também podemos assemelhar bastante com a Brau e a Tinted, que já são acostumadas aqui a criar, então a gente faz todo o acompanhamento, então a gente viu que elas têm bastante semelhança com relação à porcentagem de produção, certo? Elas produzem basicamente a mesma quantidade, pelo menos agora, do que as demais. A gente não sabe ainda se no final do ciclo elas vão atingir a mesma quantidade, até porque no guia do manejo dessas linhagens que são novas, o produtor lá, a Novogen, que disponibiliza, ela mostra aí que elas vão ter aproximadamente 100 ovos a menos durante um ciclo regular delas. Então eu acredito que, se for assim mesmo, com o passar dos tempos, elas vão começar a diminuir a produção mais cedo do que a Brau e a Tinted. Agora eu vou falar sobre alguns pontos negativos que a gente pôde identificar aqui durante esse período que elas estão com a gente. Eu acho que o principal vai ser com relação ao tamanho dos ovos. Comparado à azul, à Tinted ou à Brau, o ovo está bem menor. Já tentei aumentar a quantidade de ração, já tentei formular ela mais forte, mas infelizmente o ovo não cresce. Eu acreditava que podia ser porque elas iniciaram um pouco depois, mas eu já estou começando a descartar essa hipótese, porque já se passaram bastante tempo desde que elas iniciaram, e esse ovo, infelizmente, ele não consegue alcançar o mesmo tamanho dos demais. Por que eu falo que é um ponto negativo? Porque para aqui na minha região, infelizmente, o que dita a procura é preço. Então, independente do sistema de criação, a qualidade do ovo sendo infinitamente maior do que um ovo de granja, mas aqui o que o comerciante quer para revender é ovo barato, ovo que tenha preço. Então, por conta disso, eles não vão pagar mais caro por um produto que seja comprovadamente melhor, mas que ele seja um pouco menor. Então vocês podem ver aí alguns outros criadores, produtores falando que o tamanho do ovo não está interferindo, mas você tem que se atentar a qual região ele está localizado, onde é que ele cria, onde é que ele vende. Porque, como eu falei, aqui na minha região o que dita é o preço. Então não adianta a gente ter um produto de qualidade aqui que ninguém vai pagar mais caro. O pessoal quer saber se é barato, se é velho, se é grande, se é pequeno, se é de granja. Foi barato, eles vão procurar. Então, para mim, não adianta eu ter um ovo menor, sendo que ninguém está disposto a pagar mais caro por ele, certo?
Então eu já deixo esse conselho para vocês. Vejam bem qual a região de vocês, como é que funciona a precificação aí e se as pessoas realmente estão dispostas a pagar um pouco mais caro por um produto de uma qualidade infinitamente maior do que o outro. Aqui no meu caso não funciona, não importa a qualidade, aqui o que importa é preço. Outro ponto também que desvaloriza bastante elas chocam muito. Vocês podem dizer que galinha realmente da natureza dela é chocar, e isso é verdade. Mas comparado à quantidade que eu tenho delas para as outras linhagens, a porcentagem de galinha choca aí está beirando quase 40%. Então de 100 aves a gente vai ter aí 40 chocando. Então isso é uma perda de produção gigantesca. Já cai aí quase pela metade do que você tem de potencial de produzir. Então são dois pontos aqui para a minha região, para a minha realidade, que interferem diretamente na qualidade, na quantidade e no preço que eu consigo para o cliente final ou para o atravessador. Então, infelizmente, pela minha realidade, pela minha situação, pelas minhas observações, o que eu posso estar passando para vocês é que eu não aconselho adquirir essa linhagem verde, pelo menos não agora, né? Que elas são linhagens novas. Eu acredito que nos próximos anos aí a empresa ela vai estar trabalhando sobre isso, vai trabalhar bastante sobre essas informações que o produtor está passando e vão melhorar, sem dúvida. Eu tenho certeza que eles vão melhorar, mas no momento eu não aconselho. E ainda tem um ponto também importante que eu quase esqueci, com relação à cor. Infelizmente elas ainda não estão produzindo apenas ovos verdes. Sai ovo creme, sai ovo marrom claro, sai ovo marrom escuro. Então a gente está comprando para ter uma qualidade maior e conseguir um preço melhor por conta da coloração verde da casca. A gente está se deparando com galinhas aqui que estão botando ovos de todas as cores, inclusive o verde, é claro. Mas é a minoria é verde. A maioria está sendo um branco, está sendo um bege, um marrom escuro. Então para a gente não é interessante, a gente está procurando a cor verde. Então esse é um dos outros motivos que me fazem entender que para hoje essa linhagem não é interessante para a gente ter aqui na nossa região. Vou estar repetindo, aqui a gente é da Paraíba, bem do interior, e o que dita aqui o mercado é preço. Então não adianta você procurar essa linhagem naquele pensamento de conseguir um preço melhor, porque para a realidade aqui, pelo menos da minha cidade, é impossível a gente trabalhar com isso. Aqui o que dita é preço, então se você tem preço baixo, pouco importa a qualidade do ovo, a validade do ovo, quanto tempo esse ovo foi produzido, você vai conseguir vender. Aumentou um pouco o preço, já vai ter dificuldade. Então era isso que eu queria passar para vocês. Espero que todos tenham assistido até o final. Se assistiu e gostou e ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha. Ajuda muito a gente aqui a estar gravando nossos vídeos. E espero que todos tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.